paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre e eu sou membro aqui da Igreja Evangélica Maranata. E eu gostaria de compartilhar com todos uma experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus na minha vida, o qual me ajudou muito e o qual até hoje eu tento seguir, eu tento aproveitar ao máximo essa experiência que eu tive com Ele. Certa vez eu pertencia a um ministério e lá eu estava ministrando a palavra do Senhor numa noite. E no final do culto, teve uma determinada pessoa que ela me procurou. E ela começou me dizendo que ela tinha sido muito tocada pelaquela palavra, aquela palavra que eu tinha ministrado tinha ido ao encontro do coração dela, tinha sido um relato da vida dela, dos problemas que ela estava passando. E eu falei para ela, olha, isso é o Espírito Santo tentando atuar na sua vida, é Deus querendo tocar, mover, te sarar, te curar. Aí então aquela pessoa, ela começou a contar toda a sua história, ela começou a me contar a história da vida dela, e ela começou dizendo que havia acontecido algo na vida dela que tinha sido terrível, não é? Ela passou por um trauma que abalou demais a vida dela, e aquilo tinha travado a vida dela. A partir daquele momento, ela não conseguia fazer mais nada na sua vida. Ela ficou travada com aqueles acontecimentos. E eu me lembro até que o tema da mensagem era vidas paralisadas. E aquela pessoa, ela começou me contando, ela foi falando de toda a mágoa, de todo o rancor, de toda a dor, sofrimento que ela tinha, que ela carregava na sua vida, como a vida dela estava destruída. E eu comecei a pensar, meu Deus, como pode, se fosse comigo, como eu iria reagir a uma situação dessa? E eu comecei ali, enquanto ela falava, eu comecei a pedir a Deus orientação do Espírito Santo para poder falar com ela, para poder dar uma palavra que fosse de encontro ao coração dela e resolvesse o problema dela, porque eu tinha certeza que tudo aquilo que eu falasse de mim mesmo não iria ajudar ela, seria muito pouco. Então eu comecei a buscar Deus ali em pensamento. E Deus, de repente, foi como se alguém tivesse do meu lado. Eu ouvi uma voz audível, eu ouvi assim como se realmente tivesse uma pessoa física do meu lado. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa com o Espírito Santo. E ele falou, assim, literalmente, em alto e bom som no meu ouvido. Ele falou, olha, fala isso e isso assim para ela. Ela continuou falando o seu drama, o relato do seu sofrimento. E quando ela terminou, eu virei para ela e falei, olha, você pode não acreditar, meu amigo, mas Deus falou comigo aqui agora. E Ele mandou falar algo com você. E se você der ouvidos, se você abrir o seu coração para o que o Espírito Santo tem para falar com você, a sua vida ela vai mudar. E eu virei para aquela pessoa e eu falei, olha, o Espírito Santo de Deus manda falar contigo, que é para você liberar perdão sobre essas vidas, sobre aquelas pessoas que tanto te magoaram, que tanto foram contra a sua vida e te derrotaram a sua vida. E ela, na hora, ela arregalou os olhos, ela ficou assim muito assustada, ela mudou o seu semblante e ela virou para mim na hora e falou, isso eu não posso fazer. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo perdoar aquelas pessoas que tanto me causaram sofrimento e eu sofro até hoje. E eu comecei a argumentar com ele, eu comecei a argumentar de tudo que Deus poderia fazer na vida dele, de como seria se ele se libertasse daquele sentimento, daquela opressão que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, ele continuou com seu coração endurecido. E nós somos amigos até hoje. E a vida dele não mudou, a vida dele continua sendo a mesma coisa, a mesma opressão. Até porque ele pensava que se ele liberasse perdão sobre aquela situação, ele iria estar beneficiando aquelas pessoas. Mas isso é um engano, é um erro. Porque quando nós temos algo, quando nós temos uma mágoa, um rancor no nosso coração, quando a gente libera perdão sobre vidas, sobre pessoas, sobre situações,
A pessoa que é mais beneficiada somos nós mesmos, porque Deus tem a oportunidade, Deus pode entrar dentro da nossa vida e arrancar toda aquela mágoa, toda aquela tristeza de dentro da nossa vida. Mas ele não conseguiu ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? E aquilo ali foi um aprendizado para mim, e eu já passei por várias vezes, várias situações, aonde eu me lembrei dessa situação, aonde eu me lembrei daquela voz que falou no meu coração, que falou assim como se ele estivesse do meu lado, ele falando no meu ouvido, libera perdão. E até hoje eu pratico isso na minha vida, porque eu tenho a certeza que quando isso acontece, e quando a gente libera perdão sobre uma situação, sobre uma vida, somos nós que somos abençoados, é nossas cadeias que são abertas, são os grilhões que nos prendem, as correntes que nos prendem, que elas são despedaçadas. Mateus 6,14 vai falar o quê? Que se nós perdoarmos os homens as suas ofensas, nós seremos perdoados, mas se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Quero deixar essa experiência para você, que está me assistindo, está me ouvindo, que se você está passando por uma situação parecida com essa, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, libera perdão, porque o maior beneficiado vai ser você, meu amigo, vai ser você, minha amiga, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, Deus vai acabar com toda a sua angústia, com todo o seu sofrer causados pela mágoa, pela opressão maligna, que é guardar dentro de si, dentro do seu coração, algo contra alguém. Até hoje, eu pratico isso na minha vida, porque eu tenho a certeza que Deus tem o melhor para mim, e eu, como um cristão, eu não posso permitir que nada venha me separar do amor de Deus, que nada possa ser impedimento para que eu possa tomar posse da minha salvação. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, amados irmãos, de graça e paz. Eu venho aqui compartilhar uma experiência que eu tive muito grande no culto qual o pastor Renato estava ministrando, né? Falando muito, que ele vem pregando muito sobre a busca do Espírito Santo, né? E eu venho relatar aqui para a igreja, né, tudo o que aconteceu, sobre um sonho que eu tive lá em minha terra, lá no Pará, que eu não sou daqui de Nova Friburgo, eu estou morando aqui faz um ano, né, que eu mudei para Friburgo. Só que quando eu estava lá no Pará, eu tive um sonho o qual eu estava dentro de uma armação de uma casa, né, uma casa onde ela tinha bastante água, né, bastante água, e ali, naquele momento, naquela água, aquilo me afogava, né, aquilo me puxava, e eu entrava na água, e depois eu voltava. Só que os primeiros mergulhos, eu estava assim, eu saía muito suja, né, muito suja de folhas, né, e aquilo me puxava de novo, e eu mergulhava e voltava, né, e ainda com folhas. Foram assim mais ou menos uns 5 mergulhos, né? Mas quanto mais eu mergulhava, quanto mais aquilo me puxava, mais aquela água, eu sentia que ela ia clareando, e eu já não vinha com muita sujeira, né? Irmãos, quando foi no último mergulho, né? Sem contar também que eu estava dentro dessa casa, que era uma estrutura, aquelas vigas, elas vinham para cima de mim, só que aquilo não me atingia, porque algo me protegia, né? Me protegia. E quando foi no último mergulho, que eu subi, né? Aquela água ela já estava limpa. E quando eu cheguei assim na superfície, eu firmei meus pés, eu vi que tinha um soldado, um homem muito grande atrás de mim, segurando pelos meus braços, tipo em forma de proteção. E eu olhava para ele assim, eu disse, nossa, é um soldado, né? E eu acordei,
assim, muito pensativa em tudo aquilo naquele sonho. Mas isso aconteceu lá no Pará. E eu vinha pedindo uma resposta para Deus. Senhor, me mostra o que é esse sonho, meu Pai. Fala comigo, Senhor. E eu vinha sempre pedindo nas minhas orações. E nesses cultos eu vejo que o pastor Renato está enfatizando muito sobre, buscando muito, né, falando muito da busca do Espírito Santo, né? E quando foi no dia do culto, eu estava, assim, o pastor pregando, e eu ali com meus olhos fechados, falando com Deus, né? Pedindo para que Deus viesse me encher da sua presença ali. E quando o pastor começou a falar, né, a pregação que falou lá em Ezequiel, né, que Ezequiel foi molhando as pontinhas dos pés, depois molhou, a água chegou no tornozelo, depois no ombro, e depois ele se cobriu todo, né? E naquele momento, irmãos, Deus, ele me mostrou o que era o sonho. O que era o sonho, né? Deus me mostrou naquele momento que aquela sujeira dos primeiros mergulhos que eu estava vendo, que eu estava vendo aquelas sujeiras em mim, eram os meus pecados, né? Porque muitas das vezes a gente busca, né, para querer, te clama para querer a presença do Espírito Santo em nós, mas muitas das vezes nós não queremos largar o pecado, né? E o Espírito Santo não habita onde tem impureza. Nós temos que estar limpo para ele poder se achegar com a gente, para ele poder nos encher. E Deus falava comigo, aquilo ali era teus pecados, mas conforme pela tua busca, tu fosse buscando, né, tu foste te afastando daquilo que não me agradava, tu foste ficando limpa, né? Eu senti ali Deus, sabe, falando comigo e dizendo, né, mergulha mais, porque eu quero te usar, eu quero que tu testemunhe para toda a igreja o que eu estou falando contigo, né? E naquele momento, irmãos, eu estava ali, né? E eu com os olhos fechados, eu via aqui na frente desse púlpito muitos irmãos ajoelhados, né? Ajoelhados, orando, sabe? Pedindo assim, querendo, né, a presença de Deus mais e mais nas suas vidas, né? Presença do Espírito Santo, querendo se encher, né, da presença do Espírito Santo. E Deus me mostrava, ele dizia, está vendo eles? Né? Eles estão em forma de arrependimento. O que eu entendo com isso, irmãos? Hoje, nós não podemos mais ficar parados. Deus, ele anda à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade. Nós temos que ser uma igreja santa, para que esse fogo venha arder no nosso coração. Nós precisamos largar aquilo que não edifica o nosso espírito. Para a gente chegar mais perto de Deus, para a gente ter intimidade com Deus, nós precisamos largar as coisas do mundo para viver para Ele. É renúncia, irmãos. Deus, ele quer nos encher da sua presença, mas para isso nós precisamos renunciar aquilo que não nos edifica, largar os nossos pecados e viver para ele uma vida em santidade, uma vida em obediência. É isso que ele está clamando para as igrejas hoje. O mundo precisa da gente. E quando eu estava ali, naquele momento, Deus falou comigo. Eu preciso de um exército para mandar, para ir para as ruas, levar minha palavra, pregar o meu evangelho. Irmãos, Jesus está voltando, nós não podemos mais brincar de ser igreja, nós temos que ser a igreja que o mundo espera lá fora. Nós temos que sair da igreja aqui, nos cultos, com o mesmo avivamento. A gente tem que levar esse avivamento para dentro dos nossos lares. A gente tem que levar esse avivamento na casa do nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, no nosso trabalho, aonde nós formos, nós temos que levar esse avivamento, irmãos. Deus, ele clama por uma igreja santa. E, irmãos, e eu digo para vocês, eu estou ainda em estado assim de não sei explicar, mas é um sobrenatural de Deus que ainda está no meu coração, por tudo que aconteceu. Eu esperei muito por essa resposta desse sonho, irmãos.
E eu esperava esse momento para compartilhar com a igreja. E eu digo para vocês, eu tinha também pedido uma resposta para Deus sobre o meu ministério, porque quando eu era do Pará, eu estava no Pará, eu fazia o ministério de penitenciária, eu levava o evangelho dentro das penitenciárias lá, né? E aqui eu ainda não sabia em que ministério, qual Deus queria que eu ficasse. E eu falei para Deus, naquele momento, eu digo, Senhor, me dá uma resposta onde Tu queres que eu trabalhe, o que é que Tu queres que eu faça na Tua obra, Senhor. Me mostra. Irmãos, isso foi o mais forte ainda, que eu não me contive aonde eu estava. Foi quando a irmã subiu aqui e falou da escola de missões que vai começar aqui na igreja, né? E o pastor Renato pregando, e aquilo tudo assim, né, foi toda uma somatória de uma resposta de Deus, né? Os louvores, né, do sábado, levar uma palavra na casa de uma família, os louvores foram os mesmos que foram tocados aqui no culto. Então, tudo foi assim, Deus foi me mostrando, um por um, foi montando esse quebra-cabeça, o qual, na minha cabeça, eu ainda não entendia, mas Deus já sabia. E Ele me mostrou, amados. Então, eu não poderia me calar. Eu tinha que vir compartilhar essa experiência maravilhosa que eu tive com Deus. Amém?